Voltamos com Vivian Feldman. Olá. Falei o nome certo, é babka. Certinho, babka. E aí, então, é um tipo de pão. É um pão adocicado, com 2 recheios clássicos. Chocolate, que eu vou fazer, e canela. Tem esses 2. Tá. E aí... Tem um lá de canela na mesa. E aí, ó, o que está escrito aqui? É um tipo de pão com origem nas comunidades judaicas do leste europeu. Isso. Que foi levado por imigrantes para os Estados Unidos. Isso, judeus né, exatamente do leste isso. europeu. Quando migraram para Nova York, levaram para Nova York, para as padarias de lá. E aí, na verdade, ficou muito popular lá mesmo, e também no mundo, quando foi o tema principal de um episódio do Seinfeld, aquele seriado que é muito conhecido lá. E aí, realmente, em 1994. Aí caiu na boca do povo. Aí todo mundo sabia o que era. Tá. Mas a gente consegue fazer com os ingredientes que temos aqui? Claro! Então pronto. Claro. Vou dar os ingredientes para você fazer babka na sua casa. Você vai precisar para a esponja de meia xícara de chá de água na temperatura ambiente, meia xícara de chá de farinha de trigo e meio pacote de fermento biológico seco. Para o recheio, que a Vivian vai fazer de chocolate, 90 gramas de chocolate, 1/4 de xícara de chá de manteiga, 1/3 de xícara de chá de açúcar de confeiteiro e 2 colheres de sopa de cacau em pó. E para a massa, a esponja já pronta, 2 xícaras e 3/4 de chá de farinha de trigo, meia colher de sopa de sal, 1/4 de xícara de chá de açúcar. É adocicado mesmo, Adocicado, não é muito doce, não. 2 ovos, 1/4 de xícara de chá de leite e 1/3 de xícara de chá de manteiga. É receita de família, Vi? O meu avô, o pai do meu pai, fazia um muito parecido que a gente chamava de Kuchen. Mas na minha opinião é a mesma coisa, porque essas coisas vêm de vários lugares da Europa e cada aldeia tinha um nome. Sim. E tal. E eu acho que é a mesma coisa. Pronto. Tanto que a de receita família. original é assim, 2 dedos de óleo. Sei lá, não tô falando nem desse. 2 dedos mas do quê, né? De xícara, Aí você de vai copo. testando essas receitas, aí eu fui pesando tudo, à medida que foi dando certo, eu fui ter a legal. receita. Que É legal. muito bom mesmo, gostoso. A gente já faz. Tá bom. Vamos lá, Vivian Feldman, essa sua doma está maravilhosa. Ai, muito obrigada. Linda, linda, linda. Muito obrigada. Agora vamos concentrar. Vamos concentrar. Então, vou fazer a esponja. O que é esponja? Nada mais é do que a gente, na verdade, já incentivar o fermento a começar a agir, tá? Então, eu vou pegar, aqui tem a farinha de trigo da esponja, o fermento biológico seco, vou misturar aqui. Então, farinha, o fermento e a água, em temperatura ambiente. Tá? Não precisa ser Morninha. morna, nada disso, porque essa é diferente daquela que faz com o leite. Misture isso aqui. Depende do calor da região que a pessoa mora, vai ficar assim uma pastinha ou vai ficar um pouquinho mais mole, não tem problema. Tá? Fez isso, cobre e deixa começar a... Vai virar uma esponja mesmo, vai borbulhar. Eu tenho uma aqui. Ó. Vira Tá uma vendo? esponja. Fica, deixa eu ver se eu consigo mostrar, não sei, né? Aí, Deu. Ele fica realmente, ele começa a soltar essas bolinhas e tal. em quanto tempo, mais ou menos? Depende do calor, mas pode ser de 30 a 40 minutinhos. Tá. Tá? Temperatura da água, tudo isso. Aí é o seguinte, vou deixar essa esponja só um pouquinho aqui, vou fazer o recheio e volto pra fazer o pão, pra gente não ter que parar no meio. Pro recheio, a gente vai colocar a manteiga e o chocolate. O chocolate eu não especifiquei, porque pode ser o que a pessoa quiser. Gosta mais doce, põe ao leite. Gosta mais, põe meio amargo. Então pode ser o que quiser. Vamos derreter isso aqui no micro-ondas. Obrigada, Rê. 30 segundos? Acho que dá. Pra depois a gente continuar, tá? Enquanto isso, tem um bowl grande, tá aqui. Vou começar a colocar os ingredientes da massa aqui, tá, gente? Massa, eu vou fazer aqui na mão, mas se tiver em casa aquela batedeira com o gancho, pode fazer na batedeira com o gancho, que é aquele pra pão, tá? Então, aqui vem a farinha de trigo. É o método direto que a gente chama, praticamente vai tudo de uma vez, tá? Farinha, o açúcar. Super deu, eu acho. E o sal. Oi? Acho que super deu, ó. Acho que sim.
Então, Então, aqui foram os secos, gente. Farinha, açúcar e sal, tá? Posso voltar pra cá, se quiser. Obrigada, Rê. Nada. Aqui, derreteu a manteiga e o chocolate. 30 segundos, Rê? Foi. Então, é rapidinho, tá, gente? Pode pôr os dois juntos pra derreter. E aqui a gente vai adicionar os outros dois ingredientes do recheio, que é açúcar de confeiteiro. Se não tiver, pode usar o refinado. Ele só vai ficar menos liso, vamos dizer assim. Tá? Porque o confeiteiro ele é mais fininho. E o cacau. Cacau pode ser achocolatado ou vai ficar muito doce? É aquilo que eu falei, exatamente. Não tem o cacau? Pode usar o achocolatado. Vai ficar um pouquinho mais doce. Tá bom. Tá? Não tem... A regra é da família, né? Isso. Que é uma receita de família. Exatamente. Então, ó, misturou aqui, ele vai ficar assim, Ai, tá brilhante, vendo? bonito. Lindo, né? Lindo. E aí o que eu gosto de fazer, eu deixo na geladeira um pouco, pra na hora de espalhar na massa não tá tão fluido assim. Eu coloco. Ótimo, obrigada. Nada. Então, voltamos pra massa. Só revisando então, coloquei aqui a farinha, o açúcar e o sal. Aí vamos colocar a esponja, já, né? Crescida, fermentada. Ovos. Ah, deixa eu explicar uma coisa. Eu tô fazendo aqui, no ao vivo, meia receita, pra ficar mais rápido de incorporar. Então eu vou pôr um ovo. Aqui é uma receita Essa inteira? é uma receita inteira, igual eles receberam em casa. Tá. Tá? Tá. Então é só pro pessoal entender por que eu tô pondo só um. O outro ovo a gente vai cozinhar pro Otávio Miller. Ah, eu não entendi o que aconteceu. A gente não ouve dali. E o ele leite? tá com fome, mas ele não queria doce. Era Eu falei, a gente fome. faz um ovo pra você, amigo. Que ninguém se aperta. É, isso aí. Faz um ovinho gostoso, ó. Ai, eu amo ovo. Amo. Pra mim, Como todo dia. nossa, adoro. Pra mim, se tem ovo, não passo fome, é isso mesmo. Então, ó, aí a gente vai misturar isso aqui. E aí eu vou sovar, que no fim é mais fácil com a mão mesmo, né? Então, vou mexer aqui um pouquinho, até ele, ó, virar uma coisa só. Quando isso aqui virar uma coisa só... E pão, gente, quer dizer, é claro que a gente tem receitas diferentes dependendo do resultado, mas aquela base do sova, espera fermentar, modela e tal, é sempre a mesma, tá? Então, ó... Quando isso daí tiver uma massa só... Quando virar uma massa assim... Pronto. Aí a gente vai pôr a manteiga, tá? Pôs a manteiga... E você quer que sove muito e tal? Ou não? Depois que pôs a manteiga, vai sovar até o famoso ponto de véu, que é quando ela fica bem lisinha. Que você abre assim? E você abre e ela não rasga. É lindo. É isso mesmo, tá? Então assim, ó, vai sovando. Eu vou dar uma dica pro pessoal que eu acho que é importante. Fale. Geralmente o pessoal começa a sovar aqui e vai começar a grudar um pouquinho na mão. E aí o que faz? Vai colocando farinha. Não faça isso, porque exatamente você vai ressecar a massa, tá? Vai perder toda a graça. Vai perder. Então, não tem problema, grudar na mão, vai desgrudando, nem tá grudando tanto na minha, né? Mas... Então, ó, gente, aí aqui realmente é sovar. Eu não vou fazer aqui porque é uns 10 minutos. É sova. Sabe? Faz aquele dia que você não vai na academia. Por isso que quando a gente era criança, pelo menos minha mãe falava, vou te dar uma sova. A sova, hein? Ah! Vou te dar uma sova. Ah, tá que explicado, é isso Ou mesmo. vou te dar uma pizza. Adoro. Sou da geração que apanhava, né, da mãe. E Então, ó, respeitava. tá vendo aqui? Aham. Deixa eu ver se eu Aí. Ela tá ainda toda rugosa, tá vendo? Não pode ficar assim. Não pode. Então você vai sovar até ela ficar lisinha. Tá. Já Bom, venho. Tá bom. Vivian Feldman fez toda a primeira etapa até Isso. a sova. Então, sovamos aquela massa 10 minutos até ficar o ponto de véu. Aí, pega essa massa, coloca num outro bowl, numa outra tigela, que é essa, Tem e que espera descansar. dobrar de volume, tá? Então pode levar 40 minutos, pode levar 1 hora, tá? Vai depender, Vai depender da temperatura né? ambiente, basicamente, tá? Aí, ó, como ela fica bem estufadona, a gente dá uma tira, ó. E ela gruda um pouco mesmo, porque ela é bem molinha, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar farinha na bancada. Que ajuda? Por enquanto, tudo bem. Ah, gente, tem uma coisa importante. A massa gruda na luva, que é uma beleza. Então, na mão não vai grudar desse jeito, não. Tá? Mas uma coisa que eu não falei pro pessoal... Olha que lindo. Lindo mesmo. Uma coisa que eu não falei pro pessoal antes, que eu tô aqui na bancada olhando e não usei. Tem esse negocinho aqui de plástico que compra em qualquer loja especializada,
pra se grudar, se tiver sendo, pra isso ajuda, pra você ir tirando da bancada, sabe, que grudar. É útil. É, e é pra panificação e assim, hoje tem de plástico, é super fácil. Bom, essa massa, eu não vou mexer muito com a luva pra ela não, mas dá uma apertadinha nela, joga mais um pouquinho de farinha em cima. Ela é uma massa grudenta. Ela é grudentinha, ela é. Não estaria assim na minha mão, estaria menos. E se a luva fosse menor, ó. E aí a gente vai abrir um retângulo, tá? Então, sempre do meio pra fora, do meio pra fora. Tá, ó. Ó que gostosa. Muito gostosa. Ó lá. Fica bem fofa. E é um pão para adocicado para café da manhã, café da tarde, a hora que deu fome, lanche. É. Corta um pedaço. Ai, sabe o que fica muito bom fazer com ela? Me conta. É gordice, que eu adoro. É rabanada. Ai, gente. Bom, Rabanada especial. rabanada. Tá, abriu aqui. Isso, o recheio, por favor. Eu tô achando que eu vou tirar minha luva. Mas cadê o chocolate que tava aqui? Ai, eu pus no freezer. Ai, Vivian Feldman. Me mata do coração essa hora da... Desculpa, não foi minha intenção de pegar uma peça. Falei, gente, mas eu pus aqui. Depois, né? Então, olha. Ah, tá bom. Tá vendo? Aí ele fica mais Mais fácil de mais trabalhar. fácil de trabalhar. Adorei. Gente, a cara da Regina, coitada. Joga, capricha, hein? Sabe o que eu lembro do meu vô, quando ele me ensinou a fazer? Ele colocava bem pouco, tipo, metade disso. Aí eu falava, ai, Zeide, vai ficar muito pouco recheio. Daí ele falava assim, se colocar muito, a massa fica pesada e não cresce tanto. Daí eu falava, mas eu prefiro a massa mais pesada e mais recheada do que a massa. Pouco recheio. É, aí o pessoal brincava em casa que assim, quando era ele que fazia, pouco recheio. Quando a Vivian fazia... Muito recheio. Conhecia pelo recheio. E você falou que pode ser com chocolate ou com canela. Com canela seria só salpicar a canela? Não. Com a canela, eu dei já uma dica pro pessoal lá nos meus stories, depois o pessoal vai lá ver. Eu falei que eu vou dar a receitinha, porque não é só salpicar, não. Ah, tem uma tá. misturinha também, Tá bom. tem uma proporção de com manteiga, com... Tá, enfim. porque tem que ficar um creminho assim. Pra ficar, Tá bom. fica tipo uma pasta, Perfeito. tá? E aí, e tem ali, a gente pode até cortar depois pro pessoal Tá ver. bom. Aí, ó, espalhou, deixa só um pedacinho aqui, pra quando terminar, né, pra onde for grudar. E aí, vamos enrolar do estreito, tá, gente? Então, vem aqui, ó como ela é fofa, tá vendo? Uhum. E vai enrolando. mas Apertadinho. apertadinho, como você conseguir, assim, não é? Tá? Não tem a regra. Ó lá, então, enrolou. Ah, por isso que faz aquele desenho bonito, hein, Vivian? Não, você vai ver que mais legal ainda, ó. Tá. Ó. Tá vendo isso aqui, ó? Você põe assim, ele te ajuda, se for o caso. Ó. Nossa, eu acho que vai ficar aquela massa gostosa que você faz assim, sabe? Ela dá uma desfia. Ó, aqui, ó, pro pessoal ver como Funciona. às vezes um apetrechozinho. Pronto, Ajuda. ajuda. Aí é o seguinte, se por acaso na sua casa tiver assim muito molinho, que nem tá essa, dá uma embaladinha e deixa na geladeira uma meia hora, pra isso tudo dar uma firmada. Porque agora o que a gente vai fazer? Eu não vou deixar na geladeira, óbvio, então eu vou na... Raça. Vou fazer ela assim mesmo. Isso aqui é um papel manteiga, que eu cortei assim. Eu cortei do tamanho da minha assadeira com uma sobra para poder encaixar e ficar, para depois tirar com facilidade daqui. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trazer esse rolo pra cá, ó. Tá? E eu vou cortar com uma faca de serra, com a faca que você tiver, ao meio. Se eu já colocasse assim pra assar, ia ficar uma delícia, tá? Pode, se não quiser fazer isso. Mas esse negócio todo acontece por conta do que eu vou fazer agora. Vou passar uma farinha aqui na faca pra ficar mais fácil. Então, ó, tá vendo? Cortei aqui. Tô. Meio. Ao meio. E agora a gente vai trançar aqui, ó. Tá dando pra ver, né? Não é trançar, é só enrolar, na verdade. Sim. Do meio pra ponta, tá vendo? E do meio pra outra ponta lá. Ó lá. Tá? Aí, pega ele aqui. Deixa eu tirar essa farinha. E traz
pra Porque forno. esse efeito é muito legal. Muito lindo, é. E é o característico da receita. Dessa é, O- exatamente. Tá. E em cima também, né? Essas. Mas aí ele fica assim, porque isso aqui, ó, na hora que ele É a fermenta, trança. é ela mesma que abre no forno. Então aqui, gente, cobre e aí vem a segunda fermentação. Deixa dobrar de volume de novo, ele vai mais ou menos passar daqui. E aí forno médio, pré-aquecido, forno 180, fica uns 40, 45 minutos, até ficar bem douradinho assim. E aí eu tenho uma pra tirar do forno. Vamos, porque inclusive o forno tá morninho. É, porque eu deixei ela lá dentro. Então deixa eu tirar, ó, isso aqui eu uso pra tudo na minha casa, inclusive pra limpar de... A bancada. É, de açúcar, de qualquer coisa. Então, ó. Será que eu consigo com uma mão só? Consigo. Ah, ó. Nossa, tá mais bonito, hein? Tá mais bonito lá do que aqui. Do que Essa esse aqui, né? É, tá linda essa, Olha olha. lá. Tá vendo? Aí... Aí tem meia receita também? Não, essa é uma inteira, Uma inteira, tá bom. É, inclusive, vamos lá, gente. Essa aqui também é uma inteira. A única coisa que eu fiz metade foi a esponjinha lá, quando eu sovei e tal. Ótimo. Beleza. Tá? Perfeito. Nossa. Ai, que cheirinho gostoso de E pão aí, de chocolate. só vou mostrar que aí aqui depois, gente, tira daqui assim, ó. Porque eu não quero me queimar. Tirou daqui. Cuidado! Mão de cozinheira, amiga. Parece eu, maluco. Apresentador é um Aí, truque. ó, aí tirou aqui, tá vendo, ó? Aqui, eu vou pôr a mão aqui pra tirar. Ó que lindo. E aí, se der, deixa numa grelha, numa grade pra Pra ficar... evaporar bem e seja feliz. Faz aquele corte bem bonito. Vou no cortar. meio. Vamos lá. Gente, parece de padaria chique, Posso usar essa que eu artesanal. usei? Não, porque a massa tava crua, será? Peraí, eu lavo. Aqui, ó, tem uma pequenininha. Vamos, então vai na vamos nessa. pequenininha. Vamos. Então, ó, deixa eu ver. Gente, se esperar esfriar, corta melhor, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver se vai dar pra ouvir o creque-creque aqui. Mas meu pão quente é o máximo. É o máximo mesmo, ó. Ai, que gostoso. Imagine rabanada disso. Não, fica muito bom. Fica muito bom. Eita, Giovana, ó, chegou. Bonitinha, né? Ela foi buscar. Vamos pra mesa? Que fofa. Vamos pra mesa. Mas, nossa, tem um monte de coisa na mesa, como sempre. Tem. Você quer cortar vários pedaços? Ou você quer cortar na mesa? O que você Tanto quer? faz. Quer que eu corte? Tanto faz. Posso cortar dali. Eu trouxe até aquela cápsula de chocolate quente que eu já fiz aqui. Se quiserem tomar na mesa, pra acompanhar. Então vamos lá. Oi, O que a gente, tia. que a gente faz? Eu corto ali e levo. Mas corta ali como, amiga? Da bábula. Tem que eu pegue Ou os essa ou pratos? aquela, tanto faz. Vou pegar Isso os aqui o que é? pratos. Só brinde pra gente. Isso aqui é uma cápsula de chocolate quente que eu já lembra que fiz você aqui. fez? I Isso, take eu fiz the aqui plate. e depois... Ai, muito obrigada. Muito de nada. Vou cortar dessa que tá quentinha. Ah, e por a de favor. canela é um creminho de canela. Você tem que ensinar também, hein? Você vai ensinar no Instagram? eu Já ensinou? Como é vou que ensinar. Ó lá, dentro ela vai ficando mais, ó. Ai, que linda. Tá vendo? Eu Mais vou. mesclada. Eu vou ensinar, mas eu posso falar isso? Acho que eu posso. Pode, sim. Eu fiz uma gincana lá. Ai, Tia, isso é aí eu não- engraçado demais. Eu fiz uma gincana já nos meus stories. Porque eu falei assim, eu sei que vocês vão me pedir as receitas que estão na mesa. Então, engaja Tudo na na vida tem gincana preço. que eu dou. Que eu dou a receita. Brincadeiras à parte, é claro que eu vou dar a receita do... Aqui, né? Aí, é. Nossa, vai fazendo, vai De soltando. tudo. ele Não, mas solta assim. coloca nesse branquinho e vamos levar pra mesa, gente. Aqui, Ah, Porque tá claro, muito bonito. vamos. É, tá muito bonito pra ficar aqui. Tá todo mundo rindo aqui, é da minha cara, eu acho. Maluquinho. Não é? Mas essa Vivian... A mesa Quer que pegue está lá, um Saido? show. Coffee break. A mesa está um Ai, ai. espetáculo. Pronto, Por olha. aqui. Vou só passar Ó, uma água tia. rapidinho na minha mão. Obrigada, amor. Ah, se quiser a gente pode pôr lá no chocolate. Eu não quero café. Não. Ai, tô tomando muito café. É. Ai, é natural. Que lindas. Ai, as flores. Pronto. Que coloquei. linda. Quer coffee, Vivian Faldo? Ah, eu aceito. Obrigada, tia. Ok. Da cá. Tá ótimo. Muito obrigada. De nada. Esquece. Ai, que mesa gostosa de fim de tarde. Ai, muito Ai, Não vou é? cortar até um pedaço desse bolo de banana. Deixa eu Corta. cortar. Porque corto tudo, ninguém fica com Olha. dó de comer. Porque às vezes eu já percebi Isso. que Vai não soltando, querem a gente fica com... Ó, Ah, vai soltando assim, olha. Tá Vai vendo, ó? soltando. É, desfia. Vou cortar. Morninha. Vou cortar aqui o bolo de banana. Provar. Ah, é. Vou com a mão também, né? Nossa, que delícia. Esse bolo, ele é muito fofo, esse de banana. É, se não corta, a gente fica... Não Com é? dó. É, Olha com esse dó. bolo de banana, dá pra ver dentro? Super. Pronto. E Ai, quem que quiser, lindo. tá tudo cortado.
Nossa, olha, vai. Tô parecendo criança, porque você vai fazendo assim, olha, vai saindo as lascas. Vai saindo, eu comi assim. Olha aqui. É. Abrindo as lascas. Abrindo e tirando os pedacinhos. Nossa, e esse chocolate dentro também maravilhoso. Ele é adocicado na medida. É. Por isso que eu falei também pro pessoal o seguinte, como na medida, cada um que meio que sabe o seu, pode usar no recheio tanto meio amargo quanto ao leite. Tá. Né? Aqui tá o meio amargo. Ah, eu acho que sim. Eu acho que eu fiz todos meio amargos. Os que eu trouxe, eu fiz meio amargo. Fala que sim, né, tia? Vai fazer frio fim de semana, faz pão gostoso, Faz. morninho assim, uma delícia, viu? Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Muito obrigada. Vivian Feldman em todas as redes sociais. Vivian com N de navio no final, Feldman com N de navio no final. Tem o site vivianfeldman.com.br, tem o Instagram. É, pelo Instagram. Tem tudo. A gincana foi no Instagram? Oi? É tudo no Instagram, a gincana, é. Gincana É tudo foi. no Instagram, tá, gente? Sou eu que respondo, então eu sempre peço até paciência, que às vezes demora aí umas 24 horas pra eu responder todo mundo, que é bastante gente. Mas lá nos meus stories já tem isso aqui que eu fiz hoje de manhã, filmei. O que é esse? Isso aí é o seguinte, lembra que eu já fiz aqui receita também de waffles? E Recentemente, aí, aliás. recentemente. Aí o que eu fiz? Eu vi um negócio lá numa rede também e falei, aí vou testar. Sei. Eu peguei o palito, coloquei num negócio de queijo, mussarela, coloquei. E aí eu mergulhei isso na massa do waffle e pus na máquina, entendeu? Então, Imagina isso quentinho. quentinho, daí sai aquele delícia. queijo. Ah, eu brincando em casa. E que você eu vai suspiro. ensinar lá também, se a turma falar bem de Isso, você no Gazeta tem que falar Mulheres. muito bem de mim. Não, esse já tá lá, na verdade. Eu adorei isso. Fala bem de mim que eu ensino. Amei, senão- amei. Fala bem que eu te bem que eu ensino. ensino. Como diz o Bruno, dá like na mamãe, dá like. Ai, eu vou mandar um beijo muito especial para Bruno Feldman, que mora Seu no super meu amigo. coração. Muito meu amigo, eu te amo, Bruno. Lindo. Nossa, ele ama você também, Nossa, né? Ele, é quando ele vem, Esses ele dois- faz assim, Nós né? somos amigos. Não, eu tenho que, quando ele vem comigo aqui às vezes, né? Tio, né? Quando a gente entra no estúdio, eu tenho que ficar segurando a mão dele, porque daí ele vê a Regina e ele sai correndo. Se Ele tá tem ao um vivo, imã, se não né? tá, ele sai É. correndo pra abraçar. Não, tem Bonitinho, importância. né? Abraço de criança ao vivo é melhor ainda. Não é? Ai, abraço gostoso. E ele com um Mas abracinho bom. Ele fez sucesso esses dias que a gente postou um Reels de uma receita pro Dia das Mães, eu e ele. Tá lá no Instagram, tá no meu e tá acho que no da TV Gazeta. Não Isso. tá no do Mulheres. É verdade. Vai lá e fala bem da vida. Vai lá e que ela fala bem do reposta o Bruno. vídeo. Eu reposto. Vamos provar o com canela? Vamos. Que eu Como fiquei é que bem faz, curiosa. Vi? Tá pronto Ah, aí, tia. já Pega tá um pedaço. cortado, Não, pega só um manda. pedaço, tia. Você quer um? Você quer? Pega essa parte de cima também com a crostinha. Mas eu vou pegar pra você, você se Pra importa? pegar, não, a mãozinha tá limpa, né? Ah, eu faço assim, ó. Tá limpinha. Mãozinha tá gente. limpinha, amiga. Mas Olha eu lá. faço assim, ó, pra turma não... Ó, aquele Eu- tá frio. Então, ó. É que tá frio, é. Mas olha, ele continua Ah, nas mesmo lascas. assim. Ó, Sim, as sim. lascas. Olha, Não, ele é... vamos ver. Você pegou de canela? Esse é canela. Assim, é canela com açúcar, né? Tem uma misturinha. É. Eu acho que eu pus até um pouco de noz moscada. Não sei se tá Nossa, tá maravilhoso. É, Pelo não, é amor de muito Deus. gostoso. Dá uma aquecidinha assim, às vezes, sabe? Coloca. Nossa. Bom, eu tenho as mil Esse ideias. tá... Você preferiu de bacanudo. canela? Olha, seria, acho que eu preferi. É que eu colocaria amei canela esse em de tudo, canela. porque eu amo canela. Tem no bolo, tem no... Então eu gosto. Mas chocolate é chocolate também, então. Sim. Cada um Campeão de tem o seu. audiência. É. Faz uma receita, dois Divide. pequenininhos, um Isso. você coloca Boa. canela, outra- porque vale muito a pena, viu? Boa. De verdade. Um É. você coloca o chocolate, outro você coloca a canela. Porque Nossa, ele é vale mesmo. adocicado, mas é uma delícia. Gente, esse aqui... Ai, com requeijão. Eu adoro, é isso mesmo. Não é? É, eu fiz isso de uma vez que eu lembrei você, quando eu fiz waffle, que eu fiz também panquequinha do lado, e que você falou, ai, já imaginou com queijinho assim? É. Nossa, a gente maravilhoso. gosta das É, coisas. O Otávio ó. Miller falou, mas tem cozinha, tem comida, mas é de verdade? Ah, super Pô, de acho que é verdade. truque. Eles ficam surpresos, Eu acho que né? é truque. A dona Neide, hoje, o seu peso que eu encontrei lá no cardiologista, no mesmo consultório do Dr. Leandro, aí eles perguntou, mas é de verdade? É. Você come? Imagina. Como? Como, tanto que eu tô aqui no cardiologista. Não, porque tem que se cuidar, né? Não pode ficar Tem comendo que, e não... tia. Não é verdade? Verdade. Tem que se cuidar.